Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca, um dia abençoado a todos vocês. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações todas as vezes que a gente postar conteúdo. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre o retorno do público aos estádios. Vamos falar também sobre o futebol do Vasco da Gama e, obviamente, o assunto do momento, a política no Vasco. Ontem houve uma decisão no TJ e muitas pessoas perguntando: acabou? Salgado é presidente? A gente vai explicar aqui sem maquiagem e sem sacanagem, porque tem muita gente, infelizmente, mentindo. Meus amigos, com relação aí à volta do público aos estádios de futebol, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro havia liberado a situação do público. No entanto, essa decisão ela foi revogada pelo Eduardo Paes, recém-eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Medida que foi adotada de forma certa. Daqui a pouco, se Deus quiser, com a vacina aí, a gente vai ver o público novamente nos estádios. Perfeito? E, meus amigos, ontem o Benício chegou e já treinou, certo? Uma dor de cabeça boa aí para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Qual jogador será sacado para a entrada do Benício? Qual é a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários. Bom, o Benício chegou, para mim é titular do time do Vasco. Eu até sacaria aí o Pikachu, na minha humilde opinião. Deixaria o Juninho está jogando muito bem. E a preparação para o jogo contra o Coritiba volta à tona hoje. Ontem houve treinamento, Vanderlei Luxemburgo principalmente investindo aí na saída de bola do time do Vasco da Gama, as bolas paradas, posicionamento. A gente vê o Vasco da Gama com outra cara. Com relação ainda ao Benítez, né? A gente aguarda aí a publicação do novo contrato do Benítez no BID para que a gente possa contar com camisa 10 para o jogo contra o Curitiba. A tendência é que ele tenha condições, até porque esse jogo é aqui no Rio de Janeiro. Sequência do Vasco da Gama é uma sequência tranquila, bem tranquila. A gente vai ter uma série de jogos aqui no Rio de Janeiro agora. A gente vai jogar aí primeiramente com a equipe do Coritiba, jogo que eu considero tranquilo. Depois a gente joga com o Red Bull Bragantino, um jogo que dá para trazer pontos, na minha opinião. Depois a gente enfrenta o Galo, a parada é mais dura, mas o histórico em São Januário é bom. Depois a gente enfrenta o Bahia, jogo que dá para vencer. Depois tem um jogo contra a equipe do Palmeiras, Palmeiras com uma equipe aí reserva devido à final da Libertadores. E depois tem um clássico aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Então eu acho que o Vasco já está aí com a situação muito bem encaminhada no Campeonato Brasileiro, certo? Meus amigos, com relação a essa situação da política do Vasco da Gama, tem muitas coisas sendo ditas por aí. Vamos lá, vamos pontuar aqui. Primeiramente,
a situação aí dos embargos do Levenciano e também do Roberto Monteiro, que foram rejeitados ontem. Alexandre, acabou essa situação? Meus amigos, a gente tem um processo tramitando lá no STF, certo? Aquele processo que foi ingressado pelo partido Solidariedade, e temos também ainda a possibilidade de reversão com relação aos sócios. Cerca de 68 sócios ingressaram aí com a ação na justiça para poder reverter a situação. Então, a decisão ainda não transitou em julgado, cabe recurso. Ainda sobre os embargos de ontem, me causou muita estranheza, depois eu li com calma, tranquilo, foi o fato da decisão ter sido meramente de forma personalíssima. Tipo assim, eu não vou com a cara do Levenciano, então vou dar essa decisão aqui. Porque o que pesou, na verdade, foi o fato do Levenciano ter dito publicamente que não cabia recurso, né? Que o Salgado era presidente do Vasco. Uma vergonha danada. E na minha concepção, verdadeiramente, esses desembargadores aí nem leram os embargos. Nem leu o embargo do Levenciano e também do Roberto Monteiro. É a minha opinião. Deram uma decisão por dar, devido a esse tráfico de influência que a gente vê aí no TJ, e vamos ver se através do ministro Fux a gente tenta reverter essa situação. Sem dúvida nenhuma, ficou uma decisão mais complicada de ser revertida, mas a gente aguarda, sempre com aquela transparência de sempre. E o que ficou legal ontem foi o seguinte, que os roxinhos vieram aqui cheio de raiva ontem, ao invés de comemorar que o candidato deles aí tem planejamento, eles vieram roxinhos de raiva para poder atacar a gente. Infelizmente, eu só lamento, porque quem perde nessa situação toda, caso essa decisão seja mantida, é o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o Vasco vai estar entregue mais 3 anos por uma gentalha aí que já passou pelo Vasco da Gama na gestão do Roberto Dinamite e que nada fez. Serão 3 anos de austeridade sem ganhar nada, aplicando aquela velha política do calote, e agora com a inovação aí de lavagem e mais lavagem de dinheiro. Mas tenho certeza que a gente vai ser oposição a tudo que faz mal ao Vasco da Gama, e vamos cobrar aqui no nosso canal por transparência, né? E principalmente, né? A gente, quando vê esses roxinhos atacar a gente, eles deveriam pagar os salários dos funcionários do Vasco. Afinal de contas, eles apoiam golpistas. Certo, meus amigos? Estamos juntos aí. Vamos aguardar e a verdade prevalecerá. Hoje sempre. Obrigado por ter assistido esse vídeo e Vasco neles. Valeu!